Muito bom dia, pessoal! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. E já preparados, convido todos vocês para pegar o livro em mãos, o nosso Assim Eu Aprendo, e abrir na página 263. Durante toda essa unidade, nós estamos falando sobre o nosso corpo humano, né? Já falamos sobre o que estrutura o nosso corpo humano, que é o nosso esqueleto e os nossos músculos. Falamos sobre as propriedades dos órgãos dos sentidos, que são aqueles órgãos que nos fazem sentir através de sensações. E quais são os órgãos dos sentidos? A audição, né? A orelha, olhos, visão, boca, paladar e o tato, que é promovido a sensação do toque pela pele, que é o órgão maior que cobre todo o nosso corpo humano. E hoje, gente, nós vamos falar sobre os cuidados que são necessários para que nosso corpo funcione bem e os cuidados que nós precisamos ter com os nossos órgãos de sentidos. Então, você vai lá na página 263 e você vai fazer a leitura desses dois textos que tem por tópicos: cuidado com os órgãos dos sentidos e saúde. Você vai fazer essa leitura individual e reflexiva e vai voltar para a nossa videoaula para conversarmos e aprendermos juntos. Então, pessoal, já falando aqui com os que já realizaram a leitura, nós temos os nossos órgãos de sentidos, que são 5. Mas vocês sabem que para que o nosso corpo funcione e tenha um bom desenvolvimento, nós precisamos ter cuidado, nós temos que cuidar dele. E quais são os cuidados necessários para os órgãos de sentidos? Bem, vamos começar pela nossa audição, né? Para a audição, nós precisamos ter cuidado de uma forma específica com os sons, já que o ouvido ele é o órgão responsável por nos trazer sons. Através dele nós sentimos diversas vibrações, ouvimos diversos sons. Então nós temos que ter um cuidado com ele. E quais são os cuidados que nós devemos ter? Nós sempre temos que limpar bem os nossos ouvidos, sempre evitar colocar objetos pontiagudos dentro do nosso ouvido, porque pode prejudicar demais a nossa audição. Também sempre devemos ter cuidado com a poluição sonora, com música alta demais, com fones de ouvidos com o volume alto demais, tá certo? Nesse momento de aulas remotas, é sempre bom deixar os áudios, as videoaulas, quando estamos com fone de ouvido, para nos concentrarmos mais, com um volume agradável, que não agrida tanto a nossa audição. E esses são os simples cuidados que nós devemos ter com esse órgão dos sentidos, tá certo? Nós também temos o nosso paladar, que não está citando aí no livro, no nosso texto base, nenhum cuidado que devemos ter com o paladar. Mas nós devemos ter cuidado também com o nosso órgão de sentido, que é a língua, tá certo? Que através dela nós sentimos os sabores. Então nós temos que ter cuidado, e dessa vez com as temperaturas. Nós temos que ter cuidado com temperaturas altas demais, com alimentos quentes demais. Nós temos que prestar atenção, sempre nos atentar para essa questão dos alimentos quentes demais, porque pode sim prejudicar a nossa gustação, o nosso paladar. Também devemos ter cuidado com os nossos olhos, que são o órgão da visão. Nós sempre devemos ter cuidado em, como diz aqui no nosso livro, nunca olhar diretamente para o sol, não ficar muito tempo olhando para a televisão, para a tela de celular, enfim. Também evitar ler em locais com pouca iluminação, porque força demais a nossa visão e pode prejudicar ela, tá certo? Nós também temos que ter cuidado com a questão de evitar doenças, evitar contaminações. Nós estamos num momento onde levar a mão aos olhos ou ao nariz, que é o nosso órgão responsável pelo olfato, é muito perigoso, porque nós estamos em tempo de pandemia, onde os vírus se espalham através das mãos. Então é necessário e obrigatório nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, termos cuidado com a higiene das nossas mãos. Sempre estar lavando as nossas mãos após ir ao banheiro,
evitar sempre esfregar a mão nos olhos, tá bom? Porque pequenos atos, pequenos hábitos que nós desenvolvemos diariamente, pessoal, evita muita doença e também contribui para a saúde do nosso corpo. E é sobre saúde, pessoal, que nós vamos falar nesse exato momento, porque vocês viram aí que nesse segundo texto, que tem o tópico saúde, fala o porquê, o motivo de nós muitas vezes ficarmos doentes. Vocês já pararam para se perguntar? Às vezes a gente diz que tem saúde, às vezes, na maioria das vezes, nós somos seres humanos saudáveis e do nada, muitas vezes, ficamos doentes. Mas vocês já pararam para pensar o porquê de nós ficarmos doentes? E o texto da página 263, ele explica de uma forma resumida o porquê nós ficamos doentes e o que é necessário para o nosso corpo ter saúde, ou seja, ter um bom estado físico, um bom funcionamento. Então, na primeira parte do texto, ele fala sobre a higiene. Como a higiene é importante para a saúde do nosso corpo, como a boa alimentação e o bom estado físico é importante para a saúde do nosso corpo. E responde aí a seguinte pergunta: por que nós ficamos doentes? Quando é que nós ficamos doentes? E o texto ele diz o seguinte, que nós ficamos doentes quando o nosso estado de saúde não está normal, ou seja, está alterado. As doenças têm diversas origens. As que são causadas por parasitas são chamados de verminoses. Existem aí um leque de doenças, uma grande variedade de doenças que são causadas por parasitas. E essas doenças, elas são chamadas de verminoses. São as mais presentes no dia a dia, são as mais presentes no cotidiano. Então, como é que nós podemos evitar essas doenças causadas por verminoses? E o texto ele explica de uma forma clara e objetiva quais são os cuidados que nós devemos ter diariamente para que o nosso corpo tenha saúde. E ele diz aqui no terceiro parágrafo: as verminoses podem ser adquiridas pelo consumo de alimentos mal lavados ou mal cozidos, por água contaminada ou por falta de higiene. Para evitar verminoses, devemos andar sempre calçados, lavar as mãos antes de comer qualquer alimento, lavar bem os alimentos crus, beber somente água filtrada ou fervida e sempre lavar as mãos depois de usar o vaso sanitário, entre outras medidas de higiene. E uma coisa agora que eu falo diretamente com todos: a boa higiene, o bom cuidado diário com o nosso corpo de modo em geral, contribui para a nossa saúde e também para a proteção dos nossos órgãos de sentido. Então, através de tudo que nós falamos hoje na aula, pessoal, de uma forma clara e objetiva, eu espero que vocês tenham compreendido quais são os cuidados que vocês precisam tomar com os nossos órgãos de sentido e também o que nós precisamos fazer diariamente para termos uma boa saúde, para evitarmos doenças. Ok, pessoal? E nossa aula de ciências, ela se resume a esses pensamentos. Para finalizar essa aula e fixar melhor o tema proposto pela disciplina para vocês, vocês vão fazer o seguinte: hoje nós vamos trabalhar em ciências com a produção textual. Ao finalizar essa discussão da aula, vocês vão pegar o caderno na disciplina de ciências de vocês. Vocês vão colocar o cabeçalho, Instituto Educacional Pai Eterno, pula uma linha, coloca a data de hoje, tá certo? E você vai fazer um texto, você vai produzir um texto de no mínimo 10 linhas, tá? Não pode ser menos. De no mínimo 10 linhas com o seguinte tema: quais são os cuidados diários que eu tenho para manter os meus órgãos de sentidos bem cuidados e para manter a minha saúde em ordem. Então, através de todos os cuidados, da higiene, da boa alimentação, dos esportes, enfim, de tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês para manter a saúde de vocês, vocês vão produzir um texto respondendo essa seguinte pergunta, tá certo, pessoal? Finalizou o texto,
Aqueles que já se sentem seguros, passem para a caneta, revisem a questão da ortografia, leiam em voz alta, vejam aquelas palavrinhas que estão escritas erradas, corrijam. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com tia, que tia sempre está aqui, disponível e à disposição de vocês para tirar as possíveis dúvidas. E no final, manda o texto, a sua produção textual, manda o feedback, o retorno para a sua professora. E assim você finaliza o nosso tema, tá certo? Para que nós possamos dar continuidade sobre assuntos do nosso corpo humano, nas próximas aulas e já nos preparando para uma avaliação. Então, é assim que eu finalizo a atividade de hoje. Conto com a colaboração de todos na produção textual, tá certo? Na disciplina de ciências. Não esqueçam de mandar o feedback. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado da aula de ciências de hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.